Aí eu já falo, cara, não precisa É lindo, né? É uma delícia. Oficialmente de volta à produção das séries com o IA. Semana passada eu já tinha recomeçado. Mentira, foi semana retrasada que eu comecei, que eu iniciei uma cena muito difícil, mas assim, muito difícil, porque toda vez que eu coloco os personagens para vivenciarem algo no mundo que não é real, que é tipo mais fantasioso e tudo mais, nesse caso era um mundo meio espelhos e sombras, a IA tem dificuldade de entender e ela tem dificuldade de não deixar CGI. E tem algumas coisas que eu tô tendo que aceitar que vão ficar CGI porque é uma limitação da IA que eu uso e talvez outras IAs não fiquem assim, mas elas não cabem no meu bolso, né? Então a que cabe no meu bolso, ela tem essa limitação. Ela transforma algumas cenas minhas em CGI. Eu falei assim, bom, eu tenho que contar que a história seja tão boa que esses pequenos momentos não incomodem quem está assistindo. Então eu comecei com essas... Quando eu voltei com essa cena bem densa, né? Bem difícil de fazer. Ela é difícil de fazer por vários momentos porque ela pega um pouquinho como se fosse um terror. Ela não é um terror, mas ela tem um momento assim dela que ele é tenso, que ele é meio assustador, meio dá um nervoso, sabe? E a ideia é que dê um nervoso na hora que você esteja passando por essa cena. E aí eu tive muita dificuldade, eu ainda não terminei 100% dessa cena porque eu faço o seguinte, eu faço um esqueleto de todas elas, então eu crio as coisas principais que tem que acontecer, faço aquela coisa artística, deixo com os detalhes mais artísticos, tudo, e aí quando eu terminar todas as cenas que eu sei que precisam ter nesse primeiro episódio, eu vou reassistir, e aí eu vou fazer as correções necessárias, vou fazer as mudanças, talvez eu faça alguma mudança aqui, outra ali, mas o esqueleto dele eu estou terminando de construir agora. Era para ter terminado essa série em junho, eu queria ter entregado até o final de junho, mas aí em junho eu comecei a tive o Bel do telefone, que quebrou, aí depois eu tive a gata nasceu os filhotes, que essa gata não era minha, ela surgiu aqui, agora eu tô com um monte de bebê em casa, e a gente ia doar, agora já não quer mais doar, porque a gente sabe que são os bebês, porque são fofinhos demais. Aí eu comecei a aula de arquearia, e aí foi embolando uma coisa na outra e ai, minha vida de cabeça abaixo, eu tive prova financeiro. Eu não consegui terminar o Chama de Ferro, eu já comprei um novo livro da Rebeca, que vai ser o Dia da Ceifa, que eu tô bem ansiosa pra isso, mas eu não terminei nem Tempestade de Ônix, como é que eu vou ler esse? Eu não sei se eu ler esse, se vai ter um spoiler de Tempestade de Ônix, então eu tô tipo naquela coisa, né? Comprei, vai chegar em outubro e eu preciso terminar Chama de Ferro e iniciar Tempestade de Ônix pra ontem. Ai, enfim, né? As percalços da vida. Mas eu acredito que nas próximas 2 semanas talvez eu pegue um dia inteiro. Tô pensando em amanhã pegar um bom horário assim e matar a tempestade não. Matar não vai ter como, eu tô em 65% do livro segundo o meu aplicativo do Bookshield. Então, não sei.
Mas não é esse o tema que eu queria conversar e que eu queria abordar, era realmente sobre as IAs e como está sendo o processo. E o que está sendo tão legal no processo e que está sendo ver os personagens ganharem vida. Que esse momento da Savi entrando no passado dela, passando por situações muito complicadas, perdendo o controle, tá maravilhoso, tá tipo muito incrível. A tia dela, ver a personagem da tia dela se formando, cara, tá muito incrível. E colocar o poder da tia dela pra funcionar, eu tipo, quando eu vi acontecendo, eu falei assim, ela conseguiu fazer ela soltar um poder e ficou legal pra caramba. E agora eu tô conseguindo trabalhar essa magia da tia dela, fazendo a IA entender a magia dela, porque eu tenho que fazer a IA entender o que eu tô pedindo, então eu tenho que treinar a IA, e quando a IA entendeu o que eu tava querendo e ela conseguiu fazer, foi muito mágico. Criar coisas com IA são coisas, é muito mágico, é muito incrível. E eu sei que existe um preconceito muito grande, mas, gente, abra a mente porque ela traz possibilidades para pessoas comuns, pessoas mortais como eu, criar algo imortal, algo, tipo, épico, algo... eu não sei explicar. Algo que pode fazer toda a diferença, porque quantas pessoas como eu tem uma história que pode ser que não seja, como pode ser que seja extremamente legal, muito bacana, e que nunca vai ser contada porque não tinha recurso, não tinha como aquilo dar certo. E agora, tipo, a IA proporcionou. Não é barato. Se eu falar que a IA é tipo o troco do pão, não é o troco do pão. Mas ela é uma coisa possível, tipo, dá pra gastar aí com a IA hoje, atualmente, que eu pago o ChatGPT, que acho que tá 120, mais o Grok, eu acho que o Grok é 160. São uns R$300 aí, pelo menos, que você vai gastar de IA, no mínimo, assim. Isso porque talvez, quando eu terminar todo esse esqueleto que eu tô fazendo, eu tenha que pagar o Higgsfield, um Sidence, não sei ainda. Porque tem cena que eu fiz, por exemplo, cena que tem um pouco mais de ação, que eu não gostei tanto. Eu não sei se na hora que eu colocar ela dentro da cena completa, se eu vou acabar gostando, se eu colocar alguns detalhes nela, talvez eu goste, eu não tenho certeza disso. Mas talvez eu tenha que pagar uma terceira IA. Eu cheguei a pagar um tempo o Cloud me ajudou um pouco, mas aí eu não senti que ele era tão essencial. Também tem qual é o nome dele? O Gemini, mas o Gemini eu peguei um preço promocional, então eu nem vou falar quanto eu tô, porque eu peguei por um ano o preço promocional, então ele não conta. Agora quando eu voltar a pagar ele, que eu acho que já daqui a 2 meses eu vou passar a pagar ele no integral, aí vai ficar mais salgado, aí vai doer. Mas enquanto não dói tanto, não conta o Gemini. Mas vamos lá, para você fazer uma criação com 3 IAs, que é uma para animar, uma para desenvolver prompt e uma para desenvolver imagem, eu acredito que você vai gastar entre R$400 e R$500, pelo menos. Aí em algum momento você vai ter que pagar uma IA, que é para fazer as vozes, porque os meus não estão com voz, né? Então tem que fazer a redublagem com a voz correta de cada personagem, porque quando você faz a animação, ele sai com uma voz, aí depois você faz anima de novo, você sai com outra voz, e aí você fica sem voz. E todos os personagens ficam exatamente com a mesma voz. Então, assim, pra você não ter esse problema, você vai ter que pagar uma IA pra redublar com a voz que você quer. Se eu não me engano, essa IA custa $20. Então, né? Aí quando baixar, que aí você pode fazer o que nem que eu vou fazer no final. Eu vou pagar um mês dessa IA, então eu vou parar de pagar provavelmente o Grok, que é o que eu uso para animar, ou o Gemini, eu não sei ainda, ou vou pegar o mês e vou apertar um pouco mais o cinto, eu ainda não pensei como é que vai ser esse momento, mas eu vou pagar um de dublagem, e tem um para fazer as músicas, que às vezes o de dublagem também faz as músicas, algumas músicas eu já cheguei a fazer, $20 também, então tipo, já fiz a música de abertura, tem que fazer ainda a abertura da série. Aí você vai colocando as coisas no ponto do lápis, vamos lá, talvez tenha mês que você gaste entre R$600 e R$700, mas o comum vai ser entre R$400 e R$500 com IAs. Então assim, não é barato, não é o troco do pão, é um valor que você paga para trabalhar e que você não sabe se você vai ver em algum momento um retorno, né? Mas mesmo assim eu acho bem realizador, bem bacana, eu estou muito contente com o meu processo. E
Hoje eu tô sentando de novo aqui pra criar. Eu tô numa cena que é uma cena do passado. Cara, eu não sei como é que eu vou explicar. Eu não sei, eu tenho que olhar os vídeos que eu já fiz de diário pra poder tentar fazer um diário explicando o que vai acontecer. E eu nem sei se eu devo fazer um vídeo falando o que vai acontecer, o que tem que acontecer nessa série, porque também existiria um elemento de surpresa. Ao mesmo tempo, se a pessoa não sabe o que ela vai assistir, talvez fique sem graça. Eu não sei ainda, tem que pensar muitas coisas. Mas sei lá, tô animada, animadíssima, tô agora voltando com a corda toda.